Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade e que possamos juntos desenrolar o que está enrolado. Mas antes disso, eu queria passar para vocês alguns avisos, que são importantes para nós. Primeiro, a gentileza de desligar os celulares. Nós estamos promovendo uma palestra a cada uma semana, no sábado. Tá bom. Tá. Então, uma vez por mês, aos sábados, a gente promove uma palestra científica, com profissionais da área qualquer aí. E nós vamos ter aqui, no dia 26/7, a presença de um dentista que vai falar sobre higiene bucal, cuidado com os dentes. Então, é algo importante, é algo que a gente precisa cuidar. Então, ele vai estar conosco no dia 26, a partir das 14 até as 16 horas, e é um papo gostoso, que a gente faz um diálogo, interage, pergunta, a gente tem é gostoso essa interação que a gente faz aos sábados. Aproveitem. A gente também agradece pelas doações de alimentos, que a gente tem 30 famílias que a gente está aí cuidando todo mês. Então, a doação de alimentos não perecíveis é algo que a gente precisa e para manter também essas famílias, Temos aulas de yoga às quintas-feiras à tarde e às sextas-feiras à noite. Quem estiver interessado, procura lá na secretaria que dá para se inscrever. Temos um bazar que nos ajuda bastante, a biblioteca lá em cima para quem gosta de ler, quem quer se aprofundar na doutrina. E nós também estamos tendo às quartas-feiras, por enquanto, uma tarefeira que se propôs a cuidar dos pequenininhos. Então, se quiserem trazer os filhos, porque às vezes as pessoas deixam de vir a casa, ficam preocupados, que fica correndo para lá e para cá. Então, naquela meia hora, vai ter aí uma pessoa que vai cuidar dos pequeninos, E a doação de lã, como vocês já devem ter visto, que eu peço para depois desligar a televisão, por gentileza, para a gente, essa doação é importante, que a gente faz os quadradinhos do amor, para doar depois as mantas nos hospitais, nas creches, que é o momento agora. Estamos aí a todo vapor. Sem querer, falar um pouquinho mais do quê? Do Evangelho no lar, Esse é algo que a gente vai sempre bater nessa tecla, a importância do Evangelho no lar, Uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, de 15, no máximo 20 minutos. O roteiro também tem lá na secretaria para quem quiser também entender melhor o Evangelho no lar, que é uma rotina importantíssima para o nosso bem-estar. Não deixem de fazer, é importante. Tá bom? E acho que é isso. Então, vamos lá? Então, vamos relaxando o nosso corpo físico, cruzando os braços, as pernas, agradecendo a Jesus, aos benfeitores desta casa, e um coloque amoroso de agradecimento por mais esta oportunidade bendita de aqui estarmos sendo acolhidos, e que possamos nesta noite elevar os nossos pensamentos em busca das nossas necessidades, daquilo que a gente precisa para se manter na doença, no fortalecimento, no emprego, na faculdade, em qualquer que seja a nossa necessidade, que possamos conversar em espírito com esses benfeitores que já estão se posicionando aos nossos lados para levar até o nosso Pai maior. E aproveitando a oportunidade desta vibração que estamos aqui criando, nós vamos vibrar pelos hospitais, pelas creches, pelos asilos, por todos aqueles que nesse instante elevam o seu pensamento ao Pai e estão ali pedindo ajuda, e que a nossa oração
a nossa vibração possa acalentar a todos. E não esquecer dos nossos familiares também, aqueles que ficaram em casa, que a gente possa também iluminar e vibrar por eles. E, acima de tudo, vibrar pelo nosso planeta, pela paz do nosso planeta. E assim, nós nos ajoelhamos em espírito perante Jesus para orar com a oração que ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Muito bem. Vamos lá, então, para o que eu preparei para esta noite. Eu até pedi ajuda. Se você puder depois, eu vou ter alguns pontos aqui que eu vou pedir ajuda. Reagir à depressão. Luz no coração e no espírito. Então, hoje a gente tem, às vezes, temas que realmente nos chocam, às vezes nos faz pensar, porque a depressão, queira ou não, ela é uma doença silenciosa, não é? Ela não dói aos dedos, não dói na joanete, não dói nada, mas ela é uma doença silenciosa, que vai nos pegando por alguns sintomas, por alguns detalhes que a gente nem, às vezes, percebe. E quando se dá conta, né, já estou. Não dá mais, às vezes, e aí precisa buscar ajuda. Então, eu começo esse tema com uma passagem do capítulo 5 do Evangelho, que tem a ver alguma coisa com isso. E esse capítulo 5, ele é danado, né? Ele contempla uma série de situações que a gente passa aqui encarnados nesse momento, que é bem-aventurados os aflitos. É um tema que nós precisamos compreender. Por que bem-aventurados os aflitos? Né? Será que nós estamos nesse instante, ou estamos no momento, ou vivemos 100% felizes? Não. A gente precisa, como espírita, e que nós estamos compreendendo, muitas vezes entender as necessidades que nós temos de dificuldade. E as aflições, muitas vezes, nos ajudam. E Jesus já nos dizia isso. Ele falava assim, justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Se nós estamos agora tendo algumas dificuldades e a gente precisa corrigir, nós temos que acreditar no quê? Na reencarnação. Porque faz parte do processo das minhas correções, do meu processo de aperfeiçoamento espiritual. Então, ponto maior. Jesus, ele coloca para nós já pensando no quê? Na vida futura. Porque nós vamos desencarnar e vamos reencarnar novamente. Então, isso tem tudo a ver para que a gente não fique, mas aflição, estou sofrendo. Por quê? Tudo tem um sentido, tem um remédio que a gente até comentou. O remédio, às vezes, ele é amargo, mas nos faz bem, não é? Que remédio, que água, né? Que remédio amargo. Por quê? Se nós pensarmos naquilo que Jesus disse, nós vamos estar muito mais acalentados e preparados. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seria um engodo, né? Essas palavras que a gente está colocando aqui. Mesmo com essa certeza, compreende-se
dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Então, para eu ser feliz, eu preciso sofrer? O que você acha? Você está chegando aqui pela primeira vez, né? Não, segunda. O que você acha? Que a gente precisa sofrer para ser feliz? Eu sofri. Eu acho que, né? Mas é chato sofrer, você não acha? Você gosta de sofrer? Quem que gosta de sofrer? Ninguém, né? Eu também não. Mas a gente vem colocando essas expressões do sofrimento, né, de uma forma para que a gente desperte. Não entre num processo, ai meu Deus, eu estou sofrendo, que coisa ruim que está acontecendo comigo, tal. Então eu preciso enxergar que para ser feliz, como Jesus disse, a gente precisa passar aqueles momentos de dificuldade. E quando nós estivermos nessas dificuldades, entender que é passageiro. Ou para esta vida, ou para a futura vida, que ainda eu terei que vivenciar. Todos concordam com isso? Entendem que a nossa vida, ela tem ainda um processo espiritual? Não sei se todos estão de acordo com isso. Entendem? É entendível isso? Né? Que nós vamos desencarnar e vamos continuar lá experienciando dificuldades para retornar. E as dificuldades de hoje serão remédio de amanhã. Por exemplo, o que eu quero dizer? Se eu estou hoje passando um problema físico de um câncer, vamos supor, um negócio bem duro mesmo. Esse câncer que eu estou, que ele já teve ali a sua expulsão, está no meu corpo, eu estou fazendo o quê? Um tratamento para que quando eu retornar no corpo físico, esse câncer já não mais estará no meu perispírito, porque eu já comecei a tratar ele agora. O que vocês acham? Tem fundamento? Sim. Sim, né? Tem. Então, com isso, a gente vai entender essa questão. Bem-aventurados os aflitos. Mas, dando continuidade, ele fala assim, mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? É uma pergunta legal, né? Por que o Joãozinho lá, bonitão, né? Parece que para ele toda a vida reluz para ele. E para a gente aqui, para nós ou para mim, ainda mais quando eu estou nessa visão, quando eu estou num momento difícil, o que eu começo a enxergar? Eu começo a enxergar quem está bem. Ah, tá vendo lá? Eu estou passando necessidade e aquele cara lá também. Eu estou com um problema físico e ele não tem. Isso depende de cada um de nós, das nossas idas e vindas para o nosso processo de recuperação. Então, as aflições que a gente tem são um remédio para o nosso futuro. E eu volto a dizer, não se deixem levar pelas aflições. Não se deixem se deprimir por essas aflições. Controle-se, mude, reze, ore, faça alguma coisa diferente. Para que a gente não caia nesse buraco. E quando a gente cai, para depois a gente, né, ainda mais se é fundo, os braços não alcançam, tem que pôr uma escada e ainda fica pior ainda. E ele coloca, então, essas questões, eu não vou ler mais aqui, porque a gente já está mais ou menos compreendido, o significado que Jesus quis nos passar. Né? Que se uns estão sofrendo, é porque ele precisa. Se um sofre mais e o outro sofre menos, talvez ele já reencarnou mais vezes do que eu, já passou mais perrengos do que eu, e ele está mais ou menos agora, não 100%, mas se preparando para a evolução. E eu preciso, quando a gente, não se fala muito disso, quando a gente está deprimido, vai visitar um doente, vai a um hospital, vai lá no hospital onde de queimados, de pessoas com problema. Quando você se depara com um problema, não, né, aquele problema que é pior do que o seu, aí você se valoriza. Você se fala, puxa vida, ó, eu não tenho absolutamente nada, sou feliz. É o que acontece conosco quando a gente faz. E é bom, porque às vezes a gente só fica olhando o quê? O riquinho. Só fica olhando o cara que está ali, né, bonitão, fazendo exercício, tal, está correndo, está com um carro novo. Ele pode nos servir de exemplo, para que a gente também possa também alcançar. Mas não que ele seja mais feliz do que nós. Ele está no mesmo barco que todos nós. Mas, por um motivo ou outro,
ele já reencarnou mais vezes, então ele já deixou o câncer, deixou a dor na Joanete para a vida passada e já recuperou. Então a gente está melhor. Não é isso? Mas por que eu quero dizer tudo isso? Porque hoje a gente está, né, nesse processo, isso está pegando. É algo que está pegando muito nos nossos dias, não é? Depressão. Aí eu faço uma pergunta, para a gente continuar, quem poderia me ajudar, né, vamos ver se alguém sabe, a diferença entre depressão e tristeza. O que é tristeza? Me ajudem, vamos lá. Só estamos nós aqui, então dá para a gente trocar uma ideia. Eu acho que a tristeza são momentos que você passa, assim, momentos, aí você se sente triste. A depressão é uma coisa que ela, é uma tristeza que ela vai crescendo, ela vai isso, não tem fim. Perfeito, é isso mesmo. O que mais que diferencia a tristeza da depressão? Quem mais arrisca aí um palpite? Ela já deu uma boa ideia para nós. Eu estou triste. Qual o motivo? Isso é legal, gente, porque a gente, quando nós, assim, fazer só um parênteses antes que vocês falem, quando nós nos sentirmos na tristeza, a gente pode ser até que seja algo gostoso para nós. A tristeza, depois vem a alegria. Pode ser. Agora, quando eu estou entrando num processo de depressão, quem que precisa se autocorrigir? Eu preciso despertar para não cair naquele buraco onde que minhas pernas ou meus braços não alcançam ou outro não alcança. Eu preciso entender o caminho que eu estou indo para não entrar numa depressão. Se for tristeza, poxa, eu estou triste, olha, faleceu alguém da minha família, né? Dá aquela tristeza, aquela mágoa. Faz parte do nosso processo. A depressão, ela é uma doença, ela não faz parte, nós temos que curá-la, nós temos que eliminá-la. E virou coisa da modernidade. Antigamente se falava tanto assim na depressão, não, né? Existia, mas não com tanta intensidade como hoje. Eu acho que até o conhecimento que foi se tendo, até da ciência, né? Que foi aí, né? Que foi se ampliando, que foi se aperfeiçoando. Hoje a gente tem mais noção, né, de que a depressão não é só um sentimento, tem toda uma outra coisa até física, né, acontecendo. Né? A coisa que a gente fala dos neurotransmissores, da falta de algumas coisas, e que às vezes um remédio precisa ser administrado para compensar aquilo. Sim. Aí uma terapia também, porque não é só o físico. A coisa foi que nem o ovo e a galinha, sabe? Onde que começa? É a falta, né, da coisa física que leva à depressão, ou é as coisas, né, nossas, né, do dia a dia, até das tristezas, né, que levam o corpo a acabar, né, não produzindo aquilo que ele precisa. Isso ainda fica, sabe, aquela coisa? O que se sabe é que muitas vezes, compensando essa coisa física, dá uma melhorada, mas hoje em dia, principalmente, até os psiquiatras que antes eles ficavam muito só no remédio, hoje já não. Hoje, a maioria dos psiquiatras recomendam, vai fazer terapia. Vai procurar uma terapia. Porque, na verdade, é na terapia que você vai fazer todo um rescaldo teu, né, da tua vida, da tua história, até para você entender por que você entrou nesse processo. Né? Então, legal. O que No passado, antes da medicina ter esse parâmetro de diagnóstico, eu tenho um caso na minha família, eu era criança, e muita gente na minha família era tratada de louco, ficavam isolados. Aí as pessoas falavam, não vai perto daquela pessoa, porque aquela pessoa é louca. Na realidade, a pessoa quanto mais a pessoa está ali, é mais que precisa da nossa ajuda. Da nossa ajuda. E não, porque às vezes a gente se afasta das pessoas por estarem em depressão. E é quando elas mais precisam da gente. E a gente acaba ficando até meio, né, receoso de se aproximar.
Então, pegando o gancho, eu fiz um resuminho para que a gente saiba distinguir o que é tristeza do perrengue da depressão. Então, tristeza é uma emoção normal, gente. Faz parte da gente. A tristeza, ela está dentro de nós, a gente convive com ela. E eu coloquei saudável, faz parte, ela é saudável, a tristeza. Ela nos ajuda a alegria. Quando você está alegre, quando você está ali num momento de triste, você vai valorizar o quê? A alegria. E ela é temporária, como você bem o disse. Faz parte da vida e até ajuda no crescimento emocional. A tristeza. Então, é legal, tristeza é algo que é meu, é nosso, a gente convive, está no nosso dia a dia, no nosso métier. Agora, a depressão. Transtorno de saúde mental. É um transtorno de saúde mental profundo e debilitante. Ele é profundo e nos debilitante. Porque ele vai nos corroendo, ele vai nos tirando, ele vai nos colocando para o fundo do poço. Que precisa de tratamento médico, psicológico e, por que não, espiritual. Eu coloquei também o espiritual. Tá certo? E aí, nós compreendendo já essa divisão, tá claro isso? Dá pra gente... Ou você quer mais se aprofundar as diferenças? Dá para entender que uma depressão, ela é aquela que você fica ali, você se isola, você perde a vontade de comer, um banho não te... nem o banho que você toma te faz bem, você perde os ouvidos da depressão. Não é verdade? Você não escuta mais ninguém. Você não consegue absorver o que alguém está ali tentando te ajudar a tirar daquele momento que você está mastigando. Então, você pode prolongar aquilo de uma forma, assim, dentro do seu ser, um simples fato de você ter recebido ou estar no momento, por exemplo, eu estou procurando um emprego, estou ali, vou no primeiro, não deu certo, vou no segundo, não deu certo, vou no terceiro, não deu certo, eu já volto para casa, a minha vida é assim, sabe? Eu não consigo nada, eu vou buscar meu emprego e não consigo, estou precisando disso, estou precisando daquilo. E aí, gente, é quando entra aquele bendito daquele... Temos um anjo do lado direito e o diabinho do lado esquerdo. Olha, para você parar, da esquerda falando, você parar de... Você quer dar uma melhorada? Vamos lá na esquina fumar um baseadinho? Vamos no boteco tomar uma bebida? Porque você vai se sentir melhor, isso vai te fazer melhor. Eu estou fazendo o meu próprio pensamento. Porque eu estou deprimido, eu estou ali numa situação que está me deixando, aquilo não passa. Então eu vou buscar alguma coisa para eu melhorar a minha situação. E é quando nós entramos na depressão e não pegamos, e aí, às vezes a gente não busca socorro. A primeira coisa que a gente vai ouvir são as coisas ruins, aquilo que não nos serve, que não nos presta. As más, aquelas coisas incríveis que nós não podemos seguir. E aonde a gente cai na armadilha. Bebida, cigarro, e até, a depressão nos leva até nas questões, por exemplo, comer demasiadamente. Ou come demais, ou come de menos, não quer comer. Não quero ouvir mais ninguém. Eu não quero mais ter contato com ninguém. Eu me refugio, eu vou para dentro de casa, não tenho mais vontade de sair, tenho medo de que alguém me assalte. Começa a colocar um monte de detalhes, um monte de processo. Se eu estiver errado, por favor, senhora psicóloga, eu não sou psicólogo, mas eu estou aqui fazendo o papel dele, E aí as pessoas começam a desviar daquilo que realmente
precisa alcançar. E o que é o remédio para isso? Vamos lá. A depressão é uma tempestade silenciosa que muitos enfrentam com coragem visível. É legal isso, dizer isso? A depressão, ela é invisível. E quem está, o cara, ele precisa ser corajoso para combater isso. É ou não é? Porque é ele está no meio de uma tempestade e ele precisa sobreviver. Essa palavra, então, essa sentença, a depressão é uma tempestade silenciosa que muitos enfrentam com coragem invisível. Porque ele está buscando ainda, ele tem uma força que vai levar ele para tirar daquela condição. Então, quem está conseguindo, quem está lutando, parabéns. Porque ainda está lutando contra algo que está lhe fazendo mal. Falamos aqui da diferença de tristeza e da depressão, porque muitas vezes a gente confunde e cai, acha que está em depressão. Não, é apenas uma tristeza. Bola para frente. Uma reflexão sobre o corpo e o espírito, né? Quando nós estamos no sentido, nessa depressão, nessa condição, quem que sofre, além de tudo mais, meu corpo físico, meu espírito. Nós refletimos através do corpo físico, nós jogamos para o espírito todas essas mágoas, aquele ranço que a gente fica e aquela condição de não ter saída. Eu vou abastecendo o meu perispírito, que transmite para o meu espírito as minhas reações, os meus sentimentos. E é aí que ele começa. Você maltrata dois seres de uma vez só. O espírito, que está tudo chato, tudo ruim, está numas nuvens, e seu corpo. E aí o que acontece? Começa você a ter doenças. O seu corpo, de fato, está com ali, né? Você começa a atrair o quê? Doenças. Você atrai uma série de coisas que fala, pô, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou passando por isso? E são doenças que às vezes você fala, mas não tem cura. E às vezes até os médicos hoje estão falando, olha, vai no centro. No Pai de Santo, acho que vai ajudar. Né? Então, nós estamos, né, prejudicando dois seres ao mesmo tempo. O corpo físico, que ele vai receber esse impacto não só mental, moral, como também físico, que vai voltar. Todo mundo, tudo bem aí? Está todo mundo silencioso? Está certo isso? Concordam que a gente, nessa reflexão, é uma reflexão que realmente, né, a gente precisa combater. Não deixa isso acontecer. Olha, diz assim, o sofrimento como prova ou expiação, mas nunca como castigo. O sofrimento não é castigo, gente. O sofrimento, as nossas necessidades, os nossos perrengues que a gente passa, os desafios que nós passamos, não é sofrimento. Vamos voltar para o texto lá, bem-aventurados os aflitos? É um remédio que nós precisamos. Então que isso nos sirva de proteção, para nós não cairmos, né, não deixarmos que esse bendito dessa depressão tome conta da gente. Porque se eu me fortaleço nas minhas dificuldades, eu não vou deixar eu me abater. Tudo bem? É entendível isso? Eu estou num momento difícil. Não quero, não gosto. Ninguém gosta. Mas está acontecendo. Estou vivenciando. E eu vou fazer de tudo para que esse bendito desse momento não me prejudique mais do que deveria prejudicar. Vou aprender com ele. Vamos aprender. Hoje se fala muito disso. Vou aprender. Mas não caia na desilusão, não caia no abismo, não se deixe levar pelas condições que às vezes são passageiras, não é? Às vezes você está no momento ali, você vai em 10 empregos, ninguém te ajuda, de repente você vai do lado da sua casa, o cara te arranja um emprego lá, olha só. É ou não é? Tem um casal que eu conheço que os dois estavam desempregados. Os dois.
E aí vai, e vai, e vai. Mas eles estavam vindo aqui, estavam presentes aqui. Eu estou ouvindo e recebendo o quê? Um impulso de coragem e disso. Olha, mas puxa vida, já fui em 3, eu não consigo os 2 ali, né? De repente, um deles arruma emprego. Lugar lá em São Paulo, lugar longe. Aí o outro falou, puxa, eu não sei o quê. Não demorou uma semana, também conseguiu um emprego perto onde ele trabalhava. Os 2 foram trabalhar juntos. Vão trabalhar com o mesmo carro e vão ali. Então, eles não desanimaram, eles foram atrás, não ficaram em casa chorando as mágoas. Olha, eu estou aqui desempregado, ninguém me quer, ninguém me gosta, eu não sei o que, não sei o que lá, eu não tenho estudo, eu não sei isso, eu não faço aquilo. Vá para a briga, enfrenta, não desanima. Porque alguma coisa depois de tudo isso, né, da tempestade, vem o quê? Vem a bonança. Do momento difícil, eu tenho remédio. Não importa qual seja ele, às vezes passageiro ou por algum minuto lá. É legal a gente pensar nisso. Para a gente não deixar, e olha, isso que está sendo dito aqui, vocês devem ter amigos que estão provavelmente num processo complicado como esse. Ou alguém da família, aproxime-se dele, leva este conforto. Quer ver que é legal levar? Às vezes, quando a gente está assim no processo, sabe o que é bom fazer? Eu vou puxar minha sardinha. Venha para uma casa espírita. Venha trabalhar. Venha fazer parte de um processo social. Eu estou falando da casa espírita porque eu sou os kardecistas. Mas às vezes a igreja está precisando de uma... Sabe, eu estou ali sem fazer nada. E estão precisando de uma ajuda social. Estou precisando ali de algo que possa me ajudar naquele momento lá, pelo menos a minha mente. Então a gente, busca algo que saia, põe a cara para fora da casa, saia, abra a janela, deixe entrar o ar, faça algo diferente por alguém ou por você mesmo. Eu, tem um livro dos Espíritos, que eu aconselho, numa leitura, é a questão 943. De onde vem o desgosto da vida? Às vezes das vidas passadas. Vem de processos anteriores ao nosso. Os meus desgostos atuais são, às vezes, reflexos do que eu talvez não consegui planejar bem na minha vida passada. Poxa vida, se eu tenho conhecimento, se eu sei que algo não está legal, eu estou ali num processo meio complicado, eu preciso superar esse processo que eu carrego. Deixar de lamentar, ser mais positivo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a paciência também é uma caridade. Faz parte do processo da gente de cura a paciência. Não é? Eu estou lá, já faz uma semana, um mês, um ano, ou sei lá, 3 meses. Eu estou pondo o emprego como um exemplo bem chulo aqui, né? Então faz 3 meses, haja paciência. As contas estão ali, estão chegando. Meus filhos estão precisando, preciso levar alimento para casa. Isso vai, Então entra nesse processo a paciência. Eu vou ter paciência, eu tenho certeza, mas sempre o positivismo. Eu tenho certeza que eu vou alcançar o que eu preciso. Nem que seja paliativo, no momento. Eu ganhava 5, agora eu vou ganhar 2, não importa. Resolve o primeiro problema imediato. Vá e busca e faça o que você precisa fazer. Resolva. Não fique ali, às vezes a gente está num processo assim de, eu trabalho, faço isso, e não está contente também com o que faz. Procure outras coisas, estuda. Às vezes a gente tem a propensão de ser um bom médico e está trabalhando de advogado, está ali querendo um emprego de advogado. E está fora, ele está deslocado. Então a gente pode movimentar para reagir, para não deixar aquilo fugir, não deixar aquilo monótono, não levar a gente para aquele buraco fundo que está lá.
A importância da prece, ela é assim, algo maravilhoso para tudo isso. A prece, quando a gente se posiciona, se coloca, abre um espectro junto com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. E a gente, através da prece, também nos ajuda a nos acalentar. E diz aqui, né, a importância da prece sincera, vibração no bem, né? Vibrar no bem. Tudo bem, eu estou num momento difícil, eu preciso sair daquilo, então eu tenho que modificar a minha condição espiritual, mental, e começar a reverter aquilo para outros detalhes. Tomar um passe, olha aí, né? Eu até coloquei, tomar um passe faz bem, ajuda, me dá, né? Eu tomando um passe, diz lá que tomando passe eu vou ficar melhor. Se você pôr na sua mente e acreditar e ter fé que aquilo vai acontecer, vai acontecer. Outra coisa importante que ilumina e nos protege, o Evangelho do Lar. Outra questão que me fortalece, porque você está ali, está num momento difícil, está ali em casa, pega o Evangelho, leia o Evangelho, tire aqueles pensamentos negativos, tira as energias negativas que você está posicionando dentro do seu próprio lar. Você sabe quando a gente está numa condição, até o computador que nós usamos em casa, o computador, a ferramenta minha de trabalho ou de procurar, se eu não iluminar o ambiente do que eu estou, o meu computador, a minha mensagem, vai tudo para água abaixo. Não consigo chegar nos objetivos que eu quero. Sou vendedor, né, seu Carlos? Somos vendedores. Você está digitando ali o que você precisa, está numa concorrência. E coloca ali desprezo, não sei o que lá, vou fazer por fazer. Não confia, não dá o positivismo, não faz um processo ali de energia positiva. O que acontece? Não vai dar certo. Você já... E é a mesma coisa, e aí o que para você, né? Você não vai dar certo? Pô, eu sou um vendedor horrível, não vendo nada para ninguém, eu não sou bom, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Então, mudanças de pensamento, positivismo, oração, o Evangelho no lar, é um apoio espiritual que a gente tem. Certo? Me olhas desse jeito? A reforma íntima como autodescoberta e não uma cobrança rígida, uma cobrança rígida. O que nós fazemos aqui é uma reforma íntima. As palestras que a gente vem aqui toda quarta e toda segunda é uma forma de nós buscarmos aquela reforma para a gente ir em frente. A palestra não vai dar emprego para ninguém. O passe não vai, ele vai ajudar. Mas quem precisa reagir somos nós. Eu preciso estar ativo, encarando as coisas de frente, saindo daquele processo que eu me encontro. Vamos lutar, gente, vamos para cima. Não deixe que a depressão tome conta da gente. Então são ferramentas que nós vamos nos abastecendo, que é atual. Coloca, até como brinquei aqui, a casa espírita, um processo de ajuda social. Vem trabalhar aqui, vem fazer encaminhamento, não importa. Ajuda, você, mas eu estou numa pior, eu vou indo ajudar? Vai. Você vai ver que as coisas mudam totalmente. Sabe por quê? Muda a mente. A gente muda a forma de pensar, sai daquele redemoinho que está ali nos envolvendo e só nos colocando cada vez mais para baixo. Evitar o isolamento. Isso é importante. Buscar o centro. Buscar aqui, realmente. Vem buscar o centro. Uma casa espírita. Ajuda espiritual. Ouvir palestras. Participar de atividades fraternas, que eu acabei de dizer. Ajuda profissional e espiritual andam de mãos juntas.
você está com um problema. Então tem que buscar ajuda dos dois lados. Ajuda profissional e a espiritual. Estou com um problema. Não adianta você estar lá com a perna quebrada. Não, o espírito não vai. Sozinho lá, ele não vai conseguir colar e selar a tua perna. Não vai ali. Nós estamos ainda longe desses milagres. Então, quem que eu preciso? Buscar um profissional. Mas a minha recuperação, a minha condição de melhoria vai depender do meu estado mental, espiritual. Se eu ficar me lamentando, ó dor, ó vida, ó azar, lembra do desenho lá? A perna não vai cicatrizar. Médicos, psicólogos e medicamentos são recursos que Deus colocou para nós, né? Na disposição da humanidade. Médicos, psicólogos e medicamentos são recursos que foi nos colocado para nós, né, quando eu estou numa forma de buscar essa ajuda. E coloquem isso, gente, tudo isso que está colocando, ponham para as pessoas que estão do nosso lado, incentivam através dessas palavras. Tem um trecho aqui, né, que diz, um trecho de Emmanuel, Chico Xavier. Deus ajuda sempre, mas espera que façamos a nossa parte. Chico Xavier, Emmanuel. Como ajudar quem sofre em silêncio? Ouvir com o coração. Você se coloca perto de uma pessoa que está sempre se lamentando, você vai ter que reforçar ali, certo? Não é fácil. Ouvir com o seu coração. Ajuda. Põe palavras boas. Tenta desviar os maus pensamentos. Estar presente, vibrar luz, oferecer passe, mas também orientar a ajuda profissional, se necessário. Tudo isso. Posso ajudar até profissionalmente. Vibrar luz por alguém que está precisando. Quando a gente está aqui, a gente não tem aquele minuto que a gente vibra por nós mesmos? Nós não somos, às vezes, direcionados para ajudar as pessoas que estão precisando, que a gente conhece? Você está vibrando, já está fazendo uma boa ação. Porque o nosso pensamento, ele é poderosíssimo. Ele tem força. Mas também orientar a ajuda profissional se necessário, né? A dor pode visitar o nosso coração, mas a fé e o lar onde podemos sempre repousar. Mas a fé é o lar. Desculpe, eu li errado. Vou ler de novo. A dor pode visitar o nosso coração, mas a fé é o lar onde podemos repousar sempre, né? A nossa fé é o lugar que a gente repousa, né? Quando a gente está um mês fora de casa, retorna para o nosso lar. Ai, lar, doce lar, gostoso, minha caminha gostosa, não é? Não é gostoso a gente quando retorna? Está tudo ali gostoso, então. É isso, a gente tem que visitar o nosso coração. A dor, ela tem que estar ali, né, para a gente presenciar. Nós temos que vibrar com amor, com coração, com prece. A gente consegue, gente. A gente sai desse embaralhado que a gente está aí. A gente sai. Tem alguns livros que também eu pesquisei, que chama-se A Depressão e a Alma. Se alguém estiver interessado, ele é de Joana de Ângeli, né, de Valdo Franco. É um livro que a gente pode sugerir, ou ler também, por que não? Né? A Depressão e a Alma, de Joana de Ângeles. E tem um livro que é muito conhecido também, que nos ajuda muito, O Nosso Lar, que já estudamos, de André Luiz, né? Exemplos de sofrimento e superação espiritual, que é o exemplo de André Luiz, quando lá esteve e superou todas as dificuldades. Muito bem, gente. Eu até que acho que me saí bem, não me saí não? Eu não sou profissional da área, né?
Se eu cometi alguma gafe aqui, por gentileza, me perdoe, mas eu acho que à luz do Espiritismo, à luz das nossas experiências que a gente vai tendo, né? A gente, às vezes, não precisa ser um psicólogo para ajudar alguém, como foi dito aqui. Eu não preciso, né? Muitas vezes eu posso ajudar alguém que está do meu lado, né? E aquilo vai ser algo importante para que essa pessoa se recupere. Não se distancie de quem precisa. E quem precisa, busque ajuda. Busque. Mas também não é só buscar. Faça a sua parte. Tome tenência, ajude-se a si mesmo. Porque isso vai te tirar e vai. E quando a gente sai, não deixa voltar de novo. Porque eu lembro de quando tem uma situação que fala assim, rapidinho, já estou me. Quando você está em depressão, está numa forma de droga, você tem a sua linha de equilíbrio, certo? Você começa a tomar a droga ou se refugiar, você sobe as suas emoções. Quando acaba o efeito, você desce, sua linha está aqui, desce. Aí você está numa situação pior que você estava. Aí você, para melhorar, você tem que tomar uma dose maior. Você sobe aqui e mais uma. E aí o tombo? Maior. Não é isso? Então, quando nós nos percebermos que algo está dando errado, alguma coisa está me avisando, Aidar, ou quem quer que seja, cuidado, você não está legal, busque ajuda. Tem como a gente sair, não assim, é mais fácil você cuidar nesse equilíbrio quando você está lá, num buraco que a gente não consegue alcançar. E você não vai ter ouvidos para ouvir. Espero ter ajudado um pouquinho a todos nós hoje, tá bom? Então vamos lá. Agradecer primeiramente, eu gostaria de agradecer aos irmãos de luz que nos inspiraram, que nos deram esta palestra esta noite e que ela possa alcançar lugares distantes, lugares onde realmente precisam desta palavra, lugares que realmente uma palavra amiga possa ajudar bastante a quem quer que seja. E assim, um colóquio bem gostoso lá de agradecimento, mais uma vez. Agradecer por estarmos aqui hoje presentes, por estarmos ouvindo esta palestra, por podermos ouvir, ainda que seja, aquilo que nos faz bem, e não deixar jamais de perder os nossos ouvidos, como foi dito. E com tudo isso que aqui a gente recebeu, nos colocamos de joelhos perante aquela criatura maravilhosa, Maria, e a ela direcionar esta prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, pequeninos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Eu desejo a todos vocês um excelente retorno às vossas casas, com o coração cheio, com esperanças, fortalecidos, e divide um pouco também com aqueles que nós deixamos lá em casa. Um abraço caloroso a todos vocês aqui presentes e aos que estão nos ouvindo pela internet. Uma boa noite.